pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da lição da Escola Sabatina. É isso mesmo, né, Frajola? E o tema de sexta-feira é o primogênito. E já começa falando, né, que em comemoração a esse grande livramento que o povo de Israel teve, uma festa devia ser observada anualmente e passada para as gerações futuras. E aqui destaca, né, uma partezinha, né, que fala: este dia vos será por memória, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. E aqui fala, né, que ao observar essa festa, nos anos futuros, deviam repetir aos filhos a história desse grande livramento, como Moisés ordenou. A gente já lê até essa partezinha, né, anteriormente, em alguns vídeos passados, em que Moisés ele sempre indicou: nunca deixem de falar para os seus filhos sobre esse livramento, sobre a história, sobre esse Deus maravilhoso que libertou vocês da escravidão, deu essa oportunidade, concedeu coisas maravilhosas para vocês. Nunca deixem de passar isso adiante. Ele sempre disse isso, ele sempre deixou isso muito claro. Mas aqui vamos ler essa partezinha de Êxodo 12, do verso 14 a 27, que fala assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então ele já deixou bem claro aqui, ó, falem isso para os filhos de vocês, nunca deixem de falar desse Deus maravilhoso, nunca deixem de falar desse Deus que libertou vocês, que nos libertou, que nos concedeu mais uma oportunidade, que sempre cuidou de nós. E aí ele fala aqui que, além disso, os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, deviam ser do Senhor, podendo ser reavidos apenas por meio de resgate e reconhecimento de que, quando os primogênitos do Egito pereceram, os de Israel, embora bondosamente preservados, teriam sofrido o mesmo destino se não fosse sacrifício expiatório. E todo primogênito é meu, declarou o Senhor. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Está escrito em Números 3, 13. E ele destaca isso, né? E ainda continua aqui dizendo que depois da instituição do culto do tabernáculo, o Senhor escolheu para si a tribo de Levi para a obra do santuário, em lugar dos primogênitos do povo. Eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, disse ele, em lugar do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. No caso, aqui a gente vê, né, que, entretanto, como reconhecimento da misericórdia de Deus, de todo o povo devia pagar certo valor pelo resgate do filho primogênito. A gente vê do cuidado, né, que Deus teve com cada um deles e ainda concedeu esse lugar no santuário e dessa oportunidade, né, de um trabalho tão magnífico. E tipo assim, como a tribo de Levi, né, eles tiveram um trabalho, os homens tiveram um trabalho maravilhoso, que eles tiveram entre Deus, né, e o povo. Isso é incrível. E aqui também fala que antes de obter a liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a ser realizado. Bom, vamos voltar um pouquinho aí, né? Porque se eles não tivessem feito tudo o que Deus tinha dito para eles fazerem, se tivesse faltado só um pouquinho, não teria dado certo. Então a fé e a vontade deles e o cuidado, né, de fazer cada detalhe que Deus tinha instituído ali para eles fazer, foi que fez com que as coisas dessem certo. E a gente vê que a fé tem que estar atrelada aí também. Tanto que aqui fala: o sinal de sangue devia ser posto em suas casas e junto com suas famílias deviam separar-se dos egípcios e se reunir dentro de suas próprias habitações. Se os israelitas tivessem desrespeitado em qualquer detalhe as instruções dadas a eles, se tivessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, se tivessem matado o cordeiro mais deixado de aspergir nos batentes, ou se alguém tivesse saído de casa, não teriam estado livres do perigo. Porque é o certo, Deus tinha instituído uma coisa para eles.
disse detalhadamente o que eles deveriam fazer. Se eles não fizessem e algo acontecesse, não seria culpa de Deus, porque Deus tinha instituído isso para eles e tinha deixado claro para eles o que eles deveriam fazer. E seria a decisão deles. Poderiam ter acreditado honestamente que haviam feito tudo quanto era necessário, tem essa questão também. Mas sua sinceridade não os teria salvado. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Quando Moisés relatou a Israel as providências tomadas por Deus para seu livramento, o povo se inclinou e adorou. A alegre esperança de liberdade, o tremendo conhecimento de juízo iminente sobre os opressores, as preocupações e os afazeres de que dependia sua rápida partida, tudo naquela ocasião foi absorvido pela gratidão com seu libertador cheio de graça. E isso é maravilhoso, né? Porque Moisés, ele desde o começo, né, passava as informações detalhadamente para eles. E quando ele relatou sobre essas providências que Deus iria tomar, a felicidade e o desejo de adoração deles aumentou cada vez mais. Ou seja, a esperança deles estavam, tipo, o coração estava com certeza estava batendo muito forte nesse momento, porque eles sabiam que em breve eles seriam libertados dessa opressão, desse sofrimento todo, entendeu? Então, com certeza foi nesse momento que eles perceberam diretamente que tinham que confiar. E aqui fala que muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como único e verdadeiro Deus e suplicaram que lhes fosse permitido encontrar abrigo nos lares de Israel quando o anjo destruidor passasse pela terra. Foram alegremente recebidos e se comprometeram a dali em diante servir ao Deus de Jacó e sair do Egito com o seu povo. É interessante essa parte aqui, ó. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como único e verdadeiro Senhor. Deus, na verdade. E é interessante, né, que aqui fala que eles suplicaram que lhes fosse permitido encontrar um abrigo nos lares de Israel. E aqui foi que falou: foram alegremente recebidos e se comprometeram a dali em diante servir ao Deus de Jacó e sair do Egito com o seu povo. Caramba, isso é incrível, porque muitos deles reconheceram, muitos deles perceberam, entendeu isso? E eles sentiram o desejo de fazer a mesma coisa e se entregaram, eles foram. E isso é maravilhoso, porque às vezes a pessoa pensa que só o povo de Israel poderia ter percebido ou não, ou percebido isso, e só eles tivessem sido salvos, mas não os egípcios também, alguns egípcios perceberam isso e quiseram também. E aí que fala, né, que foram alegremente recebidos, e eles se comprometeram, entendeu? A partir dali a fazer o que era certo perante Deus. E eu acho isso incrível, porque é maravilhoso, né, quando as pessoas percebem e reconhecem o nosso Deus maravilhoso. Então, é com esse pensamento, né, que eu encerro a lição dessa semana, né, que foi maravilhosa. E que os corações de vocês fiquem sempre nisso, sempre lembrem, porque Deus sempre cuidou de nós, sempre nos libertou de coisas que a gente muitas talvez nem saiba agora, mas Ele continua fazendo isso por nós e Ele nos libertou. E todos os dias Ele faz isso por nós, porque quando a gente vive ao lado dele, a gente é livre, é liberto, entendeu? De verdade. E não tá preso ou sendo escravo de alguma coisa. Não, pelo contrário. Você tá livre e em paz, porque você tem Ele, você tá ao lado dele. Então, para que a gente, né, possa entregar o nosso dia ao nosso Deus, vamos levar uma prece a Ele? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor, por sempre nos abençoar, por sempre cuidar de cada um de nós. Então é sempre bom relembrar das tuas histórias, Senhor, dos teus ensinamentos, desse momento assim que foi incrível, Pai, que o Senhor libertou os teus filhos, o Senhor trouxe a esperança antes de que isso ocorresse. Eles confiaram plenamente no Senhor e fizeram tudo detalhadamente, Senhor. Então é que a gente sinta esse desejo em nossos corações de sempre seguir a risca o que o Senhor nos ensina, Senhor. Que a gente sinta esse desejo em nossos corações, que
Que a gente sinta essa sede por Tua palavra, essa sede de mudança, ó Pai. Que o Santo Espírito de Deus possa habitar em nós, ó Pai. Que a gente possa ter uma vida completamente transformada por Ti, Senhor. Então, nos abençoa. O sábado está chegando e que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, e as redes sociais vão estar passando aqui. Talvez o editor, acabe colocando em outro canto de propósito, mas é aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu também amo ver os comentários de vocês. Eu sempre tô alerta, sempre olhando direitinho. E eu fico muito feliz. Motiva ainda mais a continuar o que a gente faz, porque a gente ama fazer isso. Então somos gratos por saber que existem pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, estão entendendo, estão absorvendo coisas boas. E a gente sempre deseja isso mais e mais. E somos gratos por isso. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau!